Esta é a última mensagem da série de mensagens, a força da gratidão. O tema da mensagem da noite, a gratidão, a força da alegria cristã. A partir do texto bíblico, em Apocalipse capítulo 7, no versículo 9 ao 17, como está escrito: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se existe algo hoje muito difícil, é manter a alegria. Vida alegre. Outro dia eu ouvi alguém falando sobre felicidade. A pessoa diz: não se tem felicidade, se tem momentos felizes. Perceba que já não existe nem esperança de felicidade, mas de momentos. Você vai numa festa de aniversário e você diz: que coisa agradável, eu me senti tão feliz, até entrar em casa, até chegar no trabalho no outro dia, até voltar tudo de novo, os fantasmas, os traumas, os problemas. É como se suspendessem das nossas vidas isso tudo por um breve momento. E a alegria tem sido difícil de se manter na vida das pessoas. A alegria cristã, crente, biblicamente, tem algumas fontes. Participar do culto a Deus é uma fonte de alegria. O salmista, no Salmo 122, versículo 1, ele já dizia: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Ou seja, praticar a espiritualidade crente, cristã, culto, oração, leitura de Bíblia, é fonte de alegria. Talvez a manutenção da alegria está sendo difícil porque nós estamos suspendendo práticas de espiritualidade crente. Participar de culto, ler a Bíblia, orar, e outras práticas que cultivam em nós alegria. Porque é possível entrar triste numa oração, mas é quase impossível não sair da oração com alegria, esperança, determinado contentamento, força para vencer. É possível até dizer que sabe-se se orou ou não orou bem. Quando se ora bem não em termos retóricos, palavras bem formadas, não. Orou bem esteve na presença de Deus sinceramente, para entregar o que é devido, as nossas ansiedades, e para receber o que Deus tem de maior e melhor, a graça aliviadora de Deus, que nós chamamos, que é chamado na Bíblia de consolação. Quem orou bem, entra triste, sai alegre. Porque as coisas mudaram? Não, porque nós mudamos diante de Deus. Então, participar das práticas de espiritualidade se torna uma fonte de alegria. O Espírito Santo é uma fonte de alegria. Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse uma árvore. Você chega nessa árvore, procura fruto nela e encontra qual? Alegria. Onde ele age, onde ele influencia, onde ele deixa sua marca, a alegria se torna constante. Viver em comunhão com o Espírito Santo é viver em comunhão com a alegria. Nós temos que ter o cuidado, porque existe um divórcio entre gente e alegria. Pessoas que já não se deixam se alegrar. E temos que ter cuidado, porque o contrário hoje, imediato de alegria, é depressão. Temos que ter todo cuidado, porque ao termos afinidade com a tristeza, estamos alimentando em nós algo que se tornou o mal crônico do nosso século, depressão. Você está brincando com fogo, está brincando com a tristeza, que se torna depressão, e que só se torna e pode se tornar um mal que não se cura. Começou com algo que ninguém se importa, estou triste, e pode se tornar um mal que todos se importam, depressão, porque sabe o poder destruidor dele. Então, o Espírito Santo é uma fonte de contentamento. Por isso temos que estar ligados e ligados. Tem um livro que o título dele é
bom dia, Espírito Santo. Digo que o autor, eu não concordo muito com as ideias dele, mas para mim só importa o título dele. Tem livros que assim, só importa o título, é bonito só o título, né? Aí o conteúdo talvez não seja bem esse livro, mas Bom Dia Espírito Santo quer mostrar justamente essa afinidade que temos que ter com o Espírito Santo de Deus, de tal forma que ele se torna o nosso bom dia, a nossa primeira palavra de início do dia, a nossa primeira comunicação, a nossa primeira comunhão. E bom dia Espírito Santo significa que o meu bom dia, o meu dia bom, é causa primeira do Espírito Santo. Sem ele, como haver ou viver alegre? E a alegria não tem como. Não estamos indo na árvore colher os frutos devidos à alegria. Não estamos indo ao Espírito Santo para ter alegria. Então, bom dia, Espírito Santo. Estou começando o dia. Dia bom do Espírito Santo. Viveremos. Então, o Espírito Santo é uma fonte de contentamento, de alegria. Mas poderíamos citar outras e outras fontes de alegria. Só que a questão não é que não temos como ter alegria. Temos práticas cristãs, temos o Espírito Santo. Temos também a lei do Senhor, que o Salmo 1 diz que bem-aventurado, ou seja, feliz, alegre, é aquele que não anda no caminho dos ímpios, mas a sua alegria, o seu contentamento está na lei do Senhor. Ou seja, fonte de alegria nós temos. Agora, o problema é manutenção da alegria. Como eu já falei, a pessoa vai ao aniversário e diz: olha, foi um momento tão agradável, eu me senti tão feliz. E pela fala você já sabe, já está no passado a alegria. Como manter a alegria? Mantemos a alegria através da gratidão. Por isso, a gratidão se torna a força da alegria crente, cristã. Primeiro porque ela estabelece conexão com a bondade. Estamos tristes porque nós estamos sendo massacrados pela maldade. A maldade do filho, do neto, a maldade do empregador, a maldade da rotina. Ou seja, onde a maldade impera, é difícil manter-se uma vida alegre, contente. Estamos expostos à maldade constantemente. E ela neutraliza a alegria em nós. Até queremos ser alegres, mas como ser alegre com tanta maldade? Principalmente das pessoas próximas a nós. Mas a gratidão nos mantém, estabelece conexão entre nós e a bondade. E aí, essa enxurrada de maldade é bloqueada, porque somos conectados através da gratidão com a bondade, primeiramente com a bondade de Deus. Não existe maldade tão grande que supere a bondade de Deus para conosco.
Quantas maldades você tem recebido? São muitas? Quer saber? Não chega nem perto do tamanho da bondade que você tem recebido de Deus todo dia. E quando você se conecta com essa realidade através da gratidão, as maldades recebidas, confrontadas, são neutralizadas pela visualização mental, emocional, espiritual da bondade. Mais bondade tenho recebido do que maldade, porque Deus é bom em todas as coisas. Então, as maldades do dia a dia, da rotina, que recebemos, até mesmo dentro da família, que não deveria receber, simplesmente são neutralizadas, porque a enxurrada de bondade que recebemos de Deus todo dia apaga da nossa memória e dos nossos estímulos a maldade que recebemos do outro. Sou feliz. Por quê? Porque estou conectado com bondade de Deus. Se me conectar com a maldade humana, ai de mim, sou infeliz. Mas, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Tenho recebido bem. Essa é a força da gratidão na alegria crente, cristã. A gratidão estabelece conexão com a bondade. Primeiramente, a bondade de Deus. Segundo, a bondade das pessoas. Será que as pessoas só nos fazem mal? Será que não recebemos bondade das pessoas? Será que nunca somos ajudados? Nunca somos recebidos bem? Nunca ninguém diz, não, pode entrar, eu dou um lugar. Não, vá. Será que a bondade não tem superado a maldade? Será que ninguém dispõe um lugar para você, ninguém está pronto a até atravessar o mundo para te salvar, para socorrer você? A gratidão bloqueia a tristeza, porque nos conecta com a bondade e nos faz perceber que gentilezas existem ainda. Pessoas que podem serem maus, mas muitas vezes são um auxílio a nós. Até mesmo o filho ou o neto que nos dá um trabalhão, que a gente gasta tempo em oração, e oração que chora, e oração que expressa tristeza por eles, muitas vezes nos são bons. Há sim uma chuva de bondade sobre nós, mas só a gratidão nos faz perceber tudo isso. E é pela gratidão que neutralizamos a tristeza e seus males, porque a gratidão tem a capacidade de manter em nós a alegria, apesar da rotina de tristeza, porque vemos bondade, cremos na bondade, receberemos a bondade. Segundo,
Porque a gratidão é a força da alegria, porque ela vislumbra a esperança, vê a esperança, enfatiza a esperança. Sim, o coração grato é um coração que tem capacidade de esperar o bem. Não se deixa esmorecer e chega até a esperar contra toda a esperança. Porque o que me poderá fazer manter a minha alegria? Gratidão, porque ela faz você ter esperança. Esperança nas pessoas, esperança na vida, esperança de futuro, esperança em Deus. Você nunca vai olhar para as coisas como caso perdido, porque conhece Deus, sabe que Deus pode mais do que pedimos ou pensamos. Quem colocou o ponto final? Deus? Ainda não. A gratidão é aliada próxima da esperança. Coração grato é coração com esperança, que mantém a alegria. É esse trio que tem que mexer o nosso coração e nos transformar. Gratidão, esperança e alegria. Coração grato é coração que espera o bem e por isso se mantém alegre. Coração ingrato é coração que perdeu a esperança e por isso é coração triste, deprimido, porque para ele Deus não se importa, futuro não existe, pessoas são todas sem jeito. Percebeu como existe um clima no nosso país de desesperança, né? O quê? Tem mais jeito, não é assim? Eu acho que a frase mais usada hoje é: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E como ser alegre acreditando assim? Não tem mais jeito. Impossível. Chega a gratidão no nosso coração, na nossa vida, e recupera em nós, restabelece em nós a esperança. Onde a esperança entra, tudo é luz, porque ela se torna fator de alegria. Aí o texto bíblico nos mostra a visão, uma visão dos glorificados, uma visão do céu, uma visão de um grupo de pessoas de todos os povos, tribos e nação, a igreja de Jesus Cristo, numa condição futura, mas que tem um passado. E entre os louvores a Deus, entre as práticas de devoção diante do Senhor, está ações de graças. E quando é perguntado de onde esse povo vem, a resposta não é: ora, vem de uma festa. Ou então, não, esses daí todos herdaram milhões, por isso que
Esses daí são os que ganharam na Mega Sena. Não dá para perceber? De jeito algum. É dito que são estes os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono. Veja que é um povo que tem tudo para ser triste, porque passaram por tribulação. Então, tribulação tem a capacidade de traumatizar, tem a capacidade de produzir tristeza, desesperança, privação. Tribulação faz tudo isso. Mas tribulação nos coloca dentro da possibilidade de Deus de nos lavar com o sangue do Cordeiro, ou seja, receber a ação abençoadora de Jesus. E por isso estamos diante do trono de Deus. Estão diante do trono de Deus. Para quê? Louvam a Deus, glorificam a Deus, porque a Ele seja a sabedoria, a Ele sejam ações de graças. Ou seja, estão diante do trono de Deus para agradecer a Deus. E o clima todo aqui é gratidão e alegria, apesar de um passado de tribulação. São assistidos por Deus, consolados por Deus. Deus se torna o centro da vida e da restauração desse povo. É um povo que não perde a alegria, porque não perde a gratidão. Venceram a tribulação. A gratidão é a força da alegria. Acorde grato, durma grato a Deus. Saiba agradecer e saberá ser alegre. Evite a gratidão e você está comprometendo sua alegria, seu contentamento. Que Deus abençoe você com gratidão e com ela a força da sua alegria. Você precisa ser alegre, você precisa manter sua alegria. Então, a saída não é se esforçar por sorrir, é se esforçar por ser grato. Seja grato, sorriso virá, alegria virá, contentamento virá. Vamos orar. Graças a Ti, Senhor Deus, pela Tua bondade e misericórdia. É difícil ser alegre? Sim. É impossível? Não. Porque Teu Espírito produz alegria. As práticas cristãs produzem alegria. A lei do Senhor produz alegria. Mas sem gratidão é impossível mantê-la. Por isso, Senhor, ensina-nos a andar pelas veredas, pelos caminhos da gratidão.
Que a gratidão seja a motivação que nos acorda. Dai-nos, Senhor Deus, essa condição. Que a gratidão seja a motivação que nos faz dormir. Dai-nos, Senhor, essa condição. Que a gratidão seja o que nos leva a trabalhar bem. Dai-nos, Senhor, essa realidade. Que a gratidão seja o motivo da gente esperar que o bem será sobre nossa família, sobre os nossos, sobre o nosso país, sobre todas as coisas. Dai-nos, Senhor Deus, um coração grato para nos conectar à Tua bondade e a toda a bondade em qualquer lugar que ela se encontre. Por Jesus Cristo. Amém.